Olá, eu sou a Ana Letícia e nesse vídeo eu vou mostrar uma aplicação da linguagem R na análise estatística de dados. Para isso, eu vou utilizar a interface do RStudio, que é uma interface bem intuitiva, bem mais fácil da gente utilizar a linguagem R para fazer essa análise de dados. Nesse vídeo a gente vai usar também um conjunto de dados que se refere ao consumo de cerveja em uma cidade do Brasil, e essa tabela ela está no formato de arquivo delimitado por vírgula, então, que é o formato CSV. Então, nós vamos utilizar a função readCSV para poder ler essa tabela dentro do R e salvar esse arquivo dentro de um objeto que a gente chama de dados. Bom, agora a nossa tabela, o nosso conjunto de dados já está dentro da memória do nosso computador aqui no R. E a gente pode observar como é a estrutura desses dados. Então, cada variável tem um tipo de estrutura, como, por exemplo, a variável data tem a estrutura de caractere, outras variáveis aqui têm estrutura numérica, outra variável inteira, e assim por diante. Isso é importante quando a gente for avaliar os nossos dados, fazer análises que a gente precisa de variáveis que sejam do tipo numérica, por exemplo, ou de outros tipos para poder fazer cálculos, né? Ou fazer agrupamentos. Também podemos observar quais são os nomes dessas variáveis ou os nomes das colunas da nossa tabela. Então, a gente vê que tem, por exemplo, a coluna data, a coluna temperatura, etc. E podemos alterar esses nomes também para deixar com o nome que a gente se sente mais à vontade de trabalhar. E para isso a gente utiliza essa função callNames, que define os nomes que a gente deseja utilizar. Podemos também observar qual é a dimensão da nossa tabela de dados. Então aqui a gente vê que a nossa tabela de dados tem 365 linhas e 7 colunas. Essas 365 linhas se referem a cada dia do ano. A gente vai ver aqui na próxima linha de código. Então, com a função head, eu consigo ver as primeiras linhas da minha tabela. E se eu defino quais linhas eu quero ver, quais linhas ou quais colunas eu quero visualizar, fica ainda mais fácil de entender alguma característica daquele conjunto de dados. Por exemplo, aqui eu estou me perguntando quando começou a minha coleta de dados. Então, eu vou observar na minha tabela qual é a primeira data de coleta de dados. Então, foi em 1º de janeiro de 2015. Ou a minha última data de coleta de dados, que foi aqui em 31/12 de 2015. Nós também podemos fazer uma avaliação mais inicial da estatística dos dados. Então, por exemplo, média, mediana, valor máximo, valor mínimo. Para isso, a gente utiliza a função summary sobre uma das variáveis da nossa tabela. Por exemplo, eu utilizei a função summary sobre o consumo de cerveja em litros. E aí, podemos ver os valores referentes a essa variável. O valor mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e o valor máximo. Também podemos observar como é a distribuição desses dados. Como, por exemplo, fazendo um histograma, ainda sobre essa variável, o consumo de cerveja em litros, que é a variável que a gente está analisando aqui nesse vídeo. Ou fazer um box plot, que é um outro tipo de gráfico, que a gente também pode utilizar para avaliar a dispersão dos dados para essa variável. Avaliar a distribuição dos dados e outras características dos dados, fazer um diagnóstico dos dados, que a gente chama, é muito importante para definir qual o tipo de análise estatística que a gente vai fazer, qual o tipo de teste que a gente vai fazer para responder às nossas perguntas. Então, por exemplo, a análise de invariância, ela requer que algumas características sejam cumpridas. Então, tem alguns pressupostos para se fazer uma análise de variância. E aí, uma delas, por exemplo, esses dados apresentam uma distribuição normal, como a gente viu com o histograma. E tem outras características também que também são necessárias para se fazer uma análise de variância,
e vocês podem conseguir essa informação, esse conhecimento posteriormente. Bom, outra característica interessante para a gente avaliar na verdade, uma pergunta que eu faço aqui, né? Quando que as pessoas consomem mais cerveja? Qual foi o dia que elas consumiram mais cerveja naquele ano de 2015? E como estava a temperatura naquele dia? Então, aqui, especificamente tentando fazer uma relação do consumo de cerveja com a temperatura do dia. Então, no dia que o consumo de cerveja foi máximo, qual era a temperatura? Né? Então, a temperatura era de 26,76 graus Celsius. Também podemos agrupar os nossos dados por meses, por exemplo, que a gente viu que lá na nossa tabela eu tenho os dados por dia. Então, a gente pode agrupar os dados por meses. E para isso, eu criei uma coluna adicional apenas com o número do mês que se refere. Então, janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2. E aí eu utilizei essa função que se chama strftime e transformo os meus dados, que a gente pode ver aqui como ficou. Agora, a gente tem essa coluna adicional aqui com os meses do ano. E aí a gente pode avaliar como foi esse consumo por mês. Por isso que eu tinha o interesse de agrupar os meus dados por meses, né? Então, para agrupar de fato e calcular um consumo médio por mês, eu posso utilizar a função aggregate, e aí eu vou colocar o consumo de cerveja em litros em relação ao mês, aqui da minha tabela de dados, e utilizar a função média. E aí a gente pode observar isso em um gráfico, como que é esse consumo médio por mês. E aí surge uma outra pergunta. Existe alguma diferença significativa entre esse consumo de cerveja por mês? É muito diferente o consumo, por exemplo, em janeiro e em dezembro, em janeiro e junho? Existe diferença estatística entre isso? Quais meses são diferentes esse consumo? E aí a gente pode pensar em fazer uma análise estatística propriamente dita, um teste. Para isso, a gente precisa construir um modelo estatístico e a gente faz isso utilizando a função LL, para construir um modelo linear. Então, eu vou construir um modelo do consumo de cerveja por litros em relação ao mês. E aí podemos fazer uma análise de variância para poder observar se existe diferença significativa entre os meses. E aí a gente utiliza a função AOV sobre o modelo estatístico que a gente criou. E podemos observar o resultado dessa análise de variância. Vemos aqui, então, 3 asteriscos, mostram que tem uma diferença altamente significativa aqui entre meses, né? Então, existe uma diferença de consumo de cerveja nessa cidade que é significativa. E aí, mais ainda, a gente pode observar par a par entre os meses, quais meses são diferentes significativamente de outros. Para isso, a gente pode fazer, por exemplo, um teste de Tukey. Para fazer o teste Tukey, uma ferramenta bastante prática que tem é um pacote, que se chama Agricolite, tem outras formas de fazer, aqui a gente utiliza esse. Então, a gente chama esse pacote dentro do R. Se não tiver instalado, a gente utiliza essa função install packages para poder instalar um pacote novo. E aí a gente chama usando a função library. E aí podemos fazer o nosso teste de Tukey para ver como é a comparação, né, entre os meses. Então, fazendo o teste, a gente consegue ver se existe diferença entre um mês e outro. Por exemplo, a gente vê que existe uma diferença bem grande entre, por exemplo, o mês de janeiro e os meses aqui de mês 6, 5 e 7, né? Maio, junho e julho. Enfim. E aí, a partir de então, podemos partir para uma análise de interpretação, fazer gráficos mais elaborados, fazer análises mais elaboradas. Nesse vídeo, o objetivo foi mostrar uma aplicação da linguagem R, utilizando uma interface bastante intuitiva, que é o RStudio,
para análise de dados estatísticos.